Começar o desfraude antes da hora, dar bronca pelos escapes ou deixar a cargo da escola são atitudes que podem prejudicar a criança. Hoje, na entrevista com o Dr. Paulo Scali, pediatra, vamos conhecer o processo do desfraude. A Estação Saúde de hoje vai falar sobre o desfraude. Eu estou aqui na Clínica Scali com o Dr. Paulo Scali. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem, prazer estar com vocês. Dr. Paulo, qual é a idade certa para o desfraude? Se formos ver cronologicamente, a idade assim seria por volta de 2 anos. A partir de 1 ano e meio, 1 ano e 8, pensando até 2 anos, é o momento que a mãe tem que estar atenta, né, o cuidador atento aos sinais que a criança vai apresentar para realizar o desfraude. Durante este processo, o que é melhor, Dr. Paulo, o piniquinho ou o adaptador? Eu vejo o adaptador com bons olhos, porque é onde a criança seria o fim dela na evolução dela. O piniquinho ele seria uma adaptação mais assim imediata, numa circunstância que não é o ideal no momento. Se você puder ter o adaptador, já sentar ela no próprio vaso, é mais efetivo o processo de adaptação para desfraude. A criança deve ser recompensada quando ela consegue fazer o xixi no piniquinho? Olha, eu acho isso uma faca de 2 gumes aí. Eu acho que tem que tomar cuidado, porque a questão do desfraude, ela tem que ser tratada com naturalidade. E a gente não pode ter muita interferência, né? Fazer como um elogio ou fazer uma chantagem de que se você fizer eu te dou um presente e tal. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o desfraude, primeiro de tudo, é ver da criança o feedback que ela já está mostrando sinais que ela tem maturidade para poder sair da fralda. Seja o sinal do incômodo, o sinal de que ela já está fazendo as eliminações com um tempo mais cronologicamente definido. Isso já são elementos que te fala que você já pode agir com muito cuidado, com muita cautela para retirar a fralda, deixá-la um pouco sem fralda. A maneira de arguir a criança também, a maneira de falar com ela quando ela fez o xixi na fralda ou sem a fralda na calça, ou por acaso também evacuou sem a fralda. Não reprimir, não mostrar nenhum aspecto punitivo, não no sentido de agir, mas no sentido de que você mesma já faz uma cara de reprovação. Então isso para a criança é muito significativo. Vai inibir o processo. E no caso também, doutor Paulo, da mãe ficar apressando a criança no banheiro? O que eu penso é que a necessidade de, em conjunto, a mãe e a criança terem o objetivo afinco de retirar a fralda. O desfraude, ele tanto na evacuação como na urina, normalmente a gente consegue a parte de urina e a evacuação também ela vem junto ou depois, ou às vezes a fralda noturna fica para depois, mas essa meta, ela tem que ser feita pelo cuidador de uma forma que não pode ser agressiva, incisiva, assim, ultrapassar a sensibilidade da criança. Quando nós fazemos isso, nós temos uma regressão, a gente chama. Volta tudo na estaca zero, quando eu faço um trauma. Esse trauma é quando eu exagero em alguma atitude minha com relação a ter retirado a fralda antes ou a ter induzido a criança de uma forma forçosa a ficar ali mais tempo, ou então retirá-la logo dali, ou fazer comentários, que às vezes a gente comenta coisas que para a criança são significativas.
Nossa, que coisa ruim, ai, que coisa, que cheiro mal, que não sei o quê. Isso para a criança assusta e às vezes ela pode ter um efeito de bloqueio. Então os bloqueios vêm da atitude, da forma que a mãe ou o cuidador se manifesta perante a evacuação, a diurese da criança na fralda, sem a fralda, tal. O que eu vejo é que quanto menos preconceito, menos incisivo for, mais naturalmente a criança vem e consolida o momento de retirar a fralda. Sem pressões, né? Sem pressionar a criança. O Estação Saúde vai para um breve intervalo e voltamos já com o tema desfraude. O Estação Saúde volta agora com o tema desfraude. Doutor Paulo, a mãe nesse processo do desfraude, ela deve esperar a criança pedir para ir ao banheiro? O que nós temos que analisar é o seguinte: o banheiro ele tem que ser desmistificado. A mãe tem que localizar e apresentar para a criança o banheiro como um local onde é comum se frequentar. Ali faz-se as necessidades que a criança está aprendendo, cocô, xixi em cima do vaso com o adaptador. A mãe vai junto, a mãe fica de uma forma natural, ela entra, ela sai, ela conversa com a criança. Quer dizer, esse comportamento, essa apresentação do lugar físico e o emocional da mãe ajuda muito a criança a se desmistificar, que o banheiro é um local que às vezes fica um local estranho, um local meio obscuro, a porta sempre fechada, ou então um local onde a mãe faz algum sinal de desconforto. Então tudo isso é importante. E não colocar de forma radical, ficar no banheiro ou sair do banheiro de uma forma não natural e que a criança vai ligar a vontade de ter as eliminações com a busca pelo local do banheiro aonde ela vai fazer sem nenhum trauma. Na questão das roupinhas, doutor Paulo, aquelas roupas mais difíceis de tirar, dificultam também? No início, o conforto, né, é importante. Então, aquelas roupas íntimas que a gente insiste muito que seja de algodão, que seja lavada só com sabão de coco. Às vezes a gente faz um enxágue só com uma colher de vinagre branco e não fica usando muito amaciante ou produtos que às vezes deixam alguma química que pode gerar uma irritação. E assim que a criança tem um escape, alguma coisa, é bom que se troque e tenha uma higiene e sempre ensinar o caminho do banheiro para a criança. E o que deve ser feito, doutor Paulo, quando a criança resiste ao desfraude? O que deve ser feito, a criança quando manifesta essa resistência, nós temos que fazer uma reavaliação do que pode ter causado esse comportamento na criança. Então nós temos que rever as nossas atitudes, conversar, ouvir da criança onde está esse bloqueio, o porquê desse bloqueio. Foi uma atitude às vezes intempestiva, foi um trauma, foi uma situação de desequilíbrio familiar, emocional, ou na escola, ou em casa. A gente tem que rever, reconstruir o equilíbrio e junto novamente buscar essa atitude, essa rotina de ir até o banheiro. E falando na escola, a escola pode ajudar nesse processo do desfraude? A escola pode e deve ajudar, porque é uma extensão do que você faz em casa. Então, a escola muitas vezes também ela alerta e fala, olha, já está no momento de se empenhar mais pelo desfraude. Ou então ela fala, não, a criança ainda não está respondendo, porque a criança manifesta sintomas, inclusive a gente pode dividir nas várias áreas. Você pode fazer a parte de desenvolvimento físico, de maturidade física, a maturidade emocional da criança, a maturidade intelectual, como ela está falando,
chorando. Então, tudo isso são sinais que a escola às vezes detecta melhor que a gente, ela qualifica melhor para falar, olha mãe, já está sendo possível o desfraude. Então, na verdade, o conjunto casa, escola, pode trabalhar junto e alcançar o desfraude. E como saber, como detectar se essa criança está com problema do controle do xixi e do cocô? Quando você não consegue realizar o desfraude por várias tentativas, ou você vê que a criança não apresenta nenhum sinal de controle, a frequência é muito irregular, você não consegue definir, ela urina com 4 horas, 3 horas, ou ela evacua uma vez ou duas por dia, ou tem dia que nenhuma, tal. Tudo isso pode ser um sintoma que às vezes nós temos que investigar, uma incontinência urinária ou uma incontinência fecal. O Estação Saúde vai para um breve intervalo e voltamos já. O Estação Saúde volta agora com o tema desfraude. Doutor Paulo, como deve ser feito o desfraudamento noturno? Nós colocamos que a criança, o sono dela, tudo é um momento de tranquilidade, de repouso, onde ela tem que se sentir bem. Então, para você retirar aquele hábito que ela tem de dormir com a fralda, vamos ter que ter certeza que ela não está apresentando mais a diurese no período noturno, quer dizer, seja desde a hora que se coloca a fralda noturna até na hora que se retira de manhã, não tem mais xixi ali, e a criança está permitindo que você tire, mesmo que haja um escape, às vezes de vez em quando, mas de uma forma tranquila, ela não está tensa ou não está se sentindo algo novo que está deixando ela ansiosa. Então, sempre enxergar na criança a maturidade de que ela pode ser retirada da fralda e que não vai haver problema. Isso é importante o cuidador sentir essa maturidade na criança. Doutor Paulo, fala então para o pessoal de casa o que é importante, quais são os pontos, né, mais importantes, né, e a maneira correta para esse momento do desfraude. Nós classificamos assim, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, a caminho de 2 anos, cada criança tem um tempo que o cuidador deve enxergar. Nós não podemos ser radical, 1 ano e meio tira a fralda, não. 1 ano e meio pode começar o processo, depois de 1 mês ou 2 meses, o tempo também é a criança que vai dizer. Então, nós não podemos comparar as crianças. O meu filho foi com 1 ano e meio, então o outro também tem que ser com 1 ano e meio, o outro com... Não, cada criança, um pode ser 1 ano e meio, 1 ano e 8 e tal. Segunda coisa, observar a criança, a maturidade, capacidade que ela tem de você intervir retirando essa fralda, se não lhe causa incômodo, não lhe causa insegurança. Porventura, uma vez que ele ficou sem fralda, como é que ele se portou? Então você espera mais um pouco, não force, não tenha metas cronológicas ou que você acha sem ter parâmetros da criança, que você pode tirar a fralda. A tirada da fralda, às vezes, ela pode ser uma tentativa, aí depois você pode fazer uma outra tentativa, no começo durante o dia, deixa 1 hora, 2 horas, depois 4 horas sem a fralda, conversa com a criança, você conseguiu levar até o banheiro, ele conseguiu fazer as suas necessidades, quer dizer, você está conseguindo, vai galgando paulatinamente a retirada de forma a não ultrapassar o limite da criança. Isso pode ser feito em conjunto com a escola, em casa, a escola, às vezes a mãe no fim de semana ela sente também que ponto que está a criança, se ela consegue ficar sem fralda meio período, se ela consegue ficar sem fralda todo dia e à noite não, é bom deixar a fralda. O mais natural possível, né, doutor Paulo? Então, porque às vezes nós hoje estamos com muita informação, e tanto que você vê na retirada de fralda, você define
às vezes os sintomas que a criança pode apresentar, tal. Só que nós não podemos ultrapassar a individualidade, e então entender a criança e sentir da criança se ela está correspondendo às atitudes que você está fazendo para ela está pronta, né? O Estação Saúde vai chegando ao final, mas antes eu gostaria que o Dr. Paulo passasse então as suas considerações finais. Eu penso que a aventura, eu diria assim, o objetivo de retirar a fralda de uma criança, às vezes é o maior momento que a mãe está com uma ansiedade, ela quer aquilo. Eu só peço que tenha o cuidado de não extrapolar o limite daquele filho, porque um é diferente do outro. Então eu posso não ter conseguido num ritmo, no outro eu tenho que fazer mais devagar. Então a parte dela eu sei que ela vai fazer muito bem, a cuidadora e a mãe. Agora precisamos olhar a parte da criança, como ela está respondendo àquilo. Não criar na criança uma ansiedade, um trauma, um bloqueio às vezes. Então, fazer em conjunto com a criança. Você tenta algumas atitudes, vê a resposta, se a criança acompanha o que você está fazendo. Você deixou 2 horas sem fralda, 4 horas sem fralda, depois deixou meio período. Dr. Paulo, agradeço demais a sua participação, muito obrigada. O Estação Saúde chegou ao final. Se você perdeu essa entrevista excelente, o comecinho dela, é fácil, é só você acessar www.estaçãosaude.blog.br. Até o próximo programa.